Olá pessoal, nessa aula vamos falar um pouco sobre os problemas que envolvem MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Os problemas envolvendo MMC, eles sempre vão apresentar duas características básicas. Primeira, os elementos que compõem o problema, eles vão apresentar comportamento semelhante e serão medidos sempre com números diferentes. E a segunda característica marcante de um problema que envolva MMC é que aqueles objetos envolvidos no problema sempre apresentarão um ponto de encontro, um ponto em comum, ação comum, alguma interseção. Essas ideias são realmente muito genéricas, talvez você não tenha compreendido bem. Nós vamos dar alguns exemplos daqui a pouco para te ajudar a ter uma percepção melhor do que seria comportamento semelhante medido com números diferentes e pontos de encontro, ponto em comum. Mas antes disso, vamos chamar a atenção para algo que é realmente muito perigoso. Antes de iniciar qualquer problema de MMC, é importante que você verifique se todos os valores estão na mesma unidade de medida. Se não tiver, teremos que fazer primeiro a conversão das unidades de medida para depois tentar resolver o problema. Vamos ao primeiro exemplo. Exemplo 1. Rafaela foi ao médico, que receitou 2 remédios para ela tomar. Primeiro remédio, de 6 em 6 horas. Segundo remédio, de 8 em 8 horas. Ela começou a tomar os 2 remédios às 8 horas da manhã. Qual o próximo horário que ela vai tomar os remédios juntos novamente? Observe que aqui o comportamento semelhante é em relação aos remédios. Eles devem ser tomados de tantas em tantas horas. E a medição do tempo em que a medicação deve ser ministrada foi feita com números diferentes. O primeiro remédio é de 6 em 6 horas, enquanto o segundo remédio é de 8 em 8 horas. O segundo aspecto que nós queremos ressaltar é o ponto de encontro, ponto em comum. Aqui no exemplo, o texto disse que a Rafaela começou a tomar os 2 remédios juntos às 8 horas. Então existiu um momento em que as coisas ocorreram juntas, uma ação comum, um ponto em comum. Essas são as duas ideias que você deve se esforçar para identificar nos problemas que envolvam MMC. Comportamento semelhante medidos em números diferentes e pontos de encontro, ponto em comum, ação comum ou interseção. Nesse caso específico, nós não temos nenhuma preocupação com as unidades de medida, porque todas as unidades são horas. Então vamos iniciar a solução do nosso problema. A primeira coisa é calcular o MMC entre o tempo em que ela toma os remédios, 8 horas e 6 horas. Vou separar os dois números por vírgula, colocar a barra de divisão e iniciar a fatoração. Vou começar dividindo pelo primeiro número primo, que é o número 2. 8 dividido por 2 é igual a 4 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Ainda é possível dividir por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2 e 3 não é divisível por 2, por isso eu devo repetir. Ainda é possível dividir por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1 e 3 não é divisível por 2, por isso ele foi repetido. Agora vamos passar para o próximo número primo, que é o número 3. 1 não é divisível por 3, por isso ele será repetido. E 3 dividido por 3 é igual a 1. A fatoração conjunta dos números 8 e 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se você multiplicar esses fatores, você vai obter o MMC entre 8 e 6. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. 24 horas. Esse é o tempo que deve se passar para que os remédios voltem a ser tomados juntos. Como ela tomou a primeira vez os remédios às 8 horas da manhã, isso quer dizer que o próximo horário em que ela vai tomar os remédios juntos novamente será às 8 horas do dia seguinte. Deverão se passar 24 horas, ou seja, um dia, para que ela volte a tomar os remédios juntos novamente. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Observe a figura a seguir. Sol, Júpiter, Saturno. Os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos, respectivamente. Se em certo momento esses planetas se alinham como mostra a figura, quantos anos depois eles voltarão a se alinhar novamente? Inicialmente, queremos chamar sua atenção para as duas características básicas desse problema. Primeira, comportamento semelhante medido com números diferentes. Observe que nós temos 2 planetas girando em torno da mesma estrela, Júpiter e Saturno girando em torno do Sol. E a medição com que cada planeta completa uma volta em torno do Sol foi feita com números diferentes. Observe que um dos planetas, Júpiter, completa uma volta em torno do Sol em 12 anos, enquanto Saturno completa uma volta em torno do Sol em 30 anos. Isso aponta para a primeira característica básica do problema.
que é comportamento semelhante medido com números diferentes. Segunda característica básica, ponto de encontro. Observe que o enunciado garantiu que em determinado momento os planetas se alinham, ou seja, existe uma ação comum, um ponto de encontro, uma interseção. Isso é o que caracteriza o problema como sendo um problema de MMC. Nesse problema, todos os valores apresentam a mesma unidade de medida, que são anos, por isso eu não devo me preocupar. Vamos fazer a fatoração. Vamos exibir número 30 separado do número 12 com uma vírgula, a barra de divisão, e vamos iniciar dividindo pelo primeiro número primo, que é o número 2. 30 dividido por 2 é igual a 15 e 12 dividido por 2 é igual a 6. Ainda é possível dividir por 2. 15 não é divisível por 2, por isso eu vou repeti-lo. 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora eu não consigo mais dividir por 2. Vou dividir pelo próximo número primo, que é o número 3. 15 dividido por 3 é igual a 5 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Não é mais possível dividir por 3, eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o número 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 não é divisível por 5, eu repeti embaixo. A fatoração conjunta do número 30 e do número 12 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O MMC entre os dois números 30 e 12 é dado pela multiplicação desses fatores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 60. A unidade de medida é anos, então são 60 anos. Isso quer dizer que a cada 60 anos, esses planetas se alinham. Portanto, a resposta do problema deve ser essa. Depois de quantos anos eles voltarão a se alinhar novamente? 60 anos.